apresentação também ao término das atividades. Aqui não. Boa tarde a todos. A gente, como é meio do interior, nós já vamos direto ao assunto, que já está ficando meio tarde, aqui está meio calor, né? Então o painel aqui foi organizado aqui por nós quatro. Eu vou falar a introdução da mecanização na lavoura, a parte de manejo dos tratos da lavoura. Em seguida vai ser o Valmir, que é da Jaco, que vai falar sobre a colheita do café do pé. O colega Cid Bertanha vai falar sobre a colheita do café no chão, e o Reimar vai falar sobre a parte de preparo pós-colheita, né? Então a gente vai começar já a fazer a apresentação. Eu vou falar então daqui em pé sobre o manejo da mecanização nos tratos da lavoura. Então, muito rapidamente, por que mecanizar? Até a década de 70, o Brasil não tinha praticamente, era tudo cultivado de forma manual. Usava mão de obra, praticamente, inclusive nos tratos da colheita, e a gente precisava de 100 a 130 dias de homem para cuidar de um hectare. Então, praticamente, no ano, uma pessoa cuidava de 2 hectares de lavoura, né? Então, era muito baixo rendimento. Na década de 70, década de 90, a gente renovou muito a lavoura por conta da ferrugem. E abriu novas regiões mais planas, uma cafeicultura mais empresarial. Com a ferrugem, a gente precisou abrir o espaçamento, porque precisava controlar, pulverizar, era uma coisa que a gente não tinha. E também, na época, foi desenvolvida a primeira colhedeira de café. Com isso, a partir daí, a cafeicultura brasileira veio crescendo gradativamente seu índice de mecanização e tende, eu vou mostrar em seguida, tende ainda a aumentar esse índice. Já tem um índice bom. A cafeicultura brasileira é a única que usa mecanização, praticamente. Nos outros locais, são áreas montanhosas, pequenas propriedades. Em outros países, um exemplo típico é a Colômbia, o Vietnã, são os dois principais, os dois da Indonésia, são pequenas propriedades, não mecaniza nada, né? Nos dias atuais, mecanizar a cafeicultura, como também toda a agricultura, principalmente a agricultura de grãos, né, é o principal fator para tornar a atividade competitiva no campo. Por quê? A mão de obra se tornando mais escassa, com menor rendimento. E o trabalhador rural, principalmente nos últimos anos, está mudando para a cidade, buscando emprego mais fácil e mais remunerador. E o maquinário, o que é que vai fazer? Vai fazer com que o trabalhador faça um serviço menos árduo, em vez de puxar a enxada, o cara sobe no trator e vai operar com rendimento, com menor tempo, pelo maior rendimento. Então você vai passar a remunerar melhor a mão de obra, que mecaniza, e principal, significa redução nos custos do processo produtivo, né? Mas mecanizar não significa simplesmente comprar máquina. Você precisa combinar a máquina correta para aquela propriedade. Às vezes o cara tem um trator, hoje em dia tem um programa aí de microprodutor, que às vezes o governo financia um trator, mas depois ele não tem a área, não tem recursos para mecanizar. Então a máquina tem que ser coerente com o produtor, com a área disponível, com o investimento, capacidade de investimento. E o ideal é representar menor investimento e operação mais barata, né? Contar com operador treinado, isso aqui você compra uma máquina cara, bota no operador ruim, e um bom gerenciamento do uso do maquinário, né? Nós também, esse é um problema sério da cafeicultura hoje, que mais ou menos 30% da nossa área cafeira não tem condições de mecanização, cafeicultura de montanha, é dificultado em função da topografia. Então a gente está trabalhando em novos sistemas para adequar essa cafeicultura para ela poder não morrer, porque na área plana, sim, aí a mecanização vai ser um fator de competitividade. Então eu vou passar agora, destacar algumas mecanizações que a gente já faz. Por exemplo,
Hoje é muito importante, ultimamente, é o preparo profundo do suco de plantio. Mais ou menos de 1 metro por 80. Com isso a gente corrige uma área maior, uma camada mais profunda, onde cria o melhor ambiente para a raiz do cafeiro. E a gente também pode fazer o plantio mecanizado, onde a gente planta 25 a 30 mil pés ou mudas por dia, né? Então o preparo profundo pode ser feito por um grande sucador, esse desenvolvido por um trator grande ou trator de esteira. Esse suco tem que atingir no mínimo uns 80 centímetros, com uma boca aqui em quase 1 metro. Com isso você vai corrigir uma grande camada que você vai aplicar aqui os adubos fosfatados no calcário, principalmente no plantio, né? Tem um sistema que é praticamente uma cópia usando o equipamento que já é usado para plantio florestal. Abre um sucador grande, pode ser acoplado com a aplicação do fosfato, normalmente mais profundo. Já há uma primeira mistura e depois eu tenho um misturador também mais violento um pouco, para misturar aquela parte mais de cima. A gente coloca o restante do adubo. Aqui para mostrar o seguinte, a importância de você plantar um vaso. Você plantou a mesma muda, um vaso tem mais volume do que o outro, a planta cresce mais, desenvolve mais, o volume é importante. A máquina de plantar hoje já tem 2 máquinas nacionais, ela planta, como eu falei, em torno de 25 a 30 mil por dia. Faz um plantio bem feitinho, né? Com suco preparado. As mudas tem que ser cortado o fundo, ou então cada máquina carrega em torno de 500 mudas. O operador vai colocando, cai na caneca e a caneca planta a muda, né? A muda, depois de plantar, nos projetos de irrigação, a gente joga uma água em cima para acabar de acamar o plantio, para a muda ficar bem fixada. A outra tecnologia para plantio mecanizado é usar essa sacola de tecido TNT. A gente já compra pronta, com fibra de coco, com adubo de lenta liberação, é só semear, já vendendo uma caixa. Depois nascer, depois de formar a muda, aí vocês veem a raizinha já sai, porque essa parede é um tecido poroso, né? Aí a muda já formada, o plantio pode ser feito com mecanização ou com chucho. Você abre aquela coveta assim com chucho e coloca a muda dentro, só jogar a muda dentro. Pode ser um chucho simples ou chucho duplo, né? E hoje em dia a gente aprovou também o plantio com a sacola super furada, que a gente vê o exemplo de uma planta já com 1 ano de idade, a raiz sai pelo furo. Tem gente que não tem coragem de plantar, mas a gente, com a experiência que tem, a gente fez isso em vários locais, com plantio comercial, com experimento, é possível também plantar. Na área não mecanizada, tem esse equipamento aí, que é acoplado numa motosserra, dá um rendimento de mais ou menos 1000 colas por dia, mas é um pouquinho trabalhoso, né? No controle do mato, era feito antigamente, pode ser feito com manual, o mecânico e o químico, né? Hoje em dia, a gente tem que observar o controle de acordo com o tamanho do mato, a topografia, idade da lavoura, o custo do sistema. Os equipamentos que existiam, grade, cultivador, enxada rotativa, corta-capa, roçadeira, hoje as grades pesadas foram eliminadas pelo fato e a vibrocapa, porque só desagrega muito o trabalho com mato pequeno, a rotativa desagrega muito, a grade desagrega muito o solo, e ficaram 3 tipos de equipamento. Uma roça-capa, que hoje também está pouco usada, é tipo uma roçadeira, só que aprofunda um pouco mais. A grade capideira, eventualmente, uma vez por ano, em algum pode passar, mas o que usa mais é a roçadeira, pode ser simples ou dupla, né? A roçadeira hoje, essa muito usada dupla, que você pode colocar o mato, enleirar ou jogar para a beira, e de acordo com se a distância é menor, você pode trabalhar com essa simples, né? Aí está trabalhando uma roçadeira dupla, você pode enleirar o mato ou jogar na beira do pé de café, né? O quarto implemento é a trincha, que ela tanto serve para trilhar, para quebrar os resíduos da poda, como também para
fazer uma operação semelhante à roçada. Então temos vários tipos de trincha. Ela faz um efeito parecido com a roçadeira, né? Desgasta um pouco os marteletes aí, essas facas, né? E o mais usado hoje, praticamente em 90% dos casos, é o uso de herbicidas, principalmente de pós-emergência, eventualmente com pré-emergência, e os equipamentos. Pode ser um equipamento autorizado ou equipamento manual, sempre com um bico leve, né? O equipamento manual é usado nas pequenas propriedades, o equipamento autorizado, né? Esse aqui já é uma adaptação para café novo, para não haver fitotoxidez aqui para as plantas. Você faz uma barra aqui que o tratorista controla mais a distância, uma barra central. É uma adaptação, né, para aplicar tipo glifosato no café novo sem contaminar a planta, né? O sistema ideal é manter uma faixa limpa bem, né, e aqui no meio bem controlado. O café novo precisa ficar mais ou menos limpo, não pode deixar desse jeito. Tem gente que está exagerando no mato, achando que o mato é um amigo. É um amigo, mas o amigo, mesmo com os amigos, a gente tem que ter cuidado, né? Então aqui a gente fez um trabalho mostrando, assim, isso é um controle que foi feito com glifosato, onde não controlou. E aqui a gente, depois de 4 safras, a gente tem o resultado. Porque houve um período que controlar com o glifosato diminuía a produtividade. Então aqui deu praticamente 52 sacos. Aí só roçou, deu 47. Perdeu umas 3 sacos, mas controlou mais ou menos. A gente adubando e não controlando o mato veio para 33. Então um efeito de 51 para 33 é a perda pelo mato. E sem o adubo perdeu mais 20. Então o mato e o adubo eles atuam assim. Quem não quiser adubar e controlar o mato vai ter algum retorno, mas o ideal é adubar e controlar o mato, né? Aqui, o pessoal que diz que precisa ficar com muito mato: enxada rotativa, grade, roçadeira, herbicida de pós-emergência, herbicida de pré-emergência, ou seja, deixando a lavoura sempre no limpo. Deu 32 sacos. Sem capina, 11. O resto sempre deu menos. Então, o café, hoje, para efeito de produtividade, quanto mais no limpo, melhor, né? A segunda tratamento que a gente faz é o controle das pragas e doenças. Na pulverização a gente tem 7 tipos de pulverizador. No pequeno produtor, o costal manual, o costal motorizado que já usa menos. Na área tratorizada, esse é o mais usado. De mangueira, eventualmente, pode ir na área não mecanizada. O canhão, hoje em dia, está usando muito na área montanhosa. Esse aqui é para café mais adensado, usa pouco, né? Então, esse aí é o turbo pulverizador, atomizador tratorizado, né? Ele faz um efeito muito bom, porque tem uma cortina de ar, injeta as gotas para dentro do pé de café, né? E na área não mecanizada, uma alternativa boa é o canhão, né? Que ele joga uma distância mais ou menos 40 metros, né? Não é uma pulverização perfeita, mas é exequível, né? Na parte de produto de solo, a gente usa adaptação do êmbolo aqui dos costais manuais, né? E uma adaptação também no aplicador de herbicida ou no pulverizador, uma barra que joga debaixo de pé de café. E pode também aplicar os defensivos e os adubos, também depois eu vou mostrar, pelo gotejo ou pelo pivô levo, né? Para adubação, praticamente o que a gente tem 2 tipos de mecanização, um de pêndulo e um de disco. Esse é o de pêndulo e o de disco tem alguma vantagem. Esse aqui sempre perde um pouquinho do adubo no meio da rua. Ele tenta localizar, mas na hora que ele vai lá e volta, sempre perde um pouquinho no meio da rua. E esse aqui, esse anterior aqui, o de disco, a gente pode localizar exatamente ali debaixo da saia, onde o adubo precisa, né? Subsolar é uma operação que faz eventualmente no café, mas a gente usa um equipamento de 1 a 3 garfos. Normalmente aprofunda de 50 a 70 centímetros, né? E a outra operação hoje está usando muito é a poda. Seja a poda desponte o esqueletamento,
seja decotadeira, recepadeira, são equipamentos que são acionados para tomada de força do trator, e tem também o equipamento para área não mecanizado, que é adaptado à própria colhedeira e da roçadeira costal, com um disco, corrente, né? Aqui na região, aqui é uma foto aqui da região aqui bonita, a gente tende a manter a planta mais baixa por dificuldade de chuva, então a gente mantém a planta mais equilibrada, sistema radicular com a parte aérea. A lavoura fica bem arejada, porque há muita entrada de luz, diminui esse problema de doença e clima mais úmido e frio. Hoje em dia a gente está usando muito esqueletamento, uma forma inclusive de zerar a produção. Todo esse material vira adubo, então a gente economiza bastante na adubação, né? E são as máquinas que pode acoplar a decotadeira junto com a esqueletadeira, vai na frente e a decotadeira vai atrás, né? Aí já dá para ver melhor, né? E para finalizar aqui, antes de entrar na colheita, que os nossos colegas aí vão falar da arruação e esparramação. Hoje a gente tem arruador esparramador mecânico com lâmina, já é pouco usado. O mais usado hoje é acoplando o soprador simples ou duplo e o soprador com trinco, né? Esse aqui é o mecânico, ainda já é bem menos usado, porque hoje a gente não faz leira, tende a juntar, né? Juntar com a leira através desse sistema de recolhimento, junto, forma a leira, o que fica debaixo do pé de café e sopra para o outro lado, então a gente, e pode ser acoplado com uma trincha, o soprador acoplado com uma trincha, isso facilita, preparando o solo, facilita bastante para o equipamento de recolher o café do chão. Era isso aí. Fiquei dentro dos 20 minutos. Então agora eu, como coordenador, vou passar a palavra aqui para o Valmir da Jaque, falar sobre a colheita do café do pé.